it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje com o Ricardo. Oi. Para mais uma sessão de notícias e de anúncios do Retrocomputaria. Oh, yeah. Hoje não tem só notícias, hoje tem anúncios. Opa. Então, vamos ao que interessa direto, né? Vambora. Efemérides. Quais são as efemérides do período? Em outubro, o microprocessador fez 40 anos e o circuito integrado fez 52 anos. E agora em novembro, o primeiro microprocessador comercialmente disponível, o Intel 4004, fez 40 anos. Ai, caramba! E ele fez aniversário e a gente estava no encontro de Jaú, né? Pois é, né? Ele fez aniversário e estávamos em Jaú. Coincidência feliz. O Intel 4004 é de 15 de novembro de 71. E nos links tem o slideshow que o Benji Edwards fez, que é muito bacana, sobre o Intel 4004. Opa. Agora, anúncios. Sim. A Hyperion. O pessoal vai fazer, provavelmente, hora extra esse final de ano na Hyperion, né? Porque fizeram 2 anúncios. O Amiga One X1000 deve estar começando a ser enviado para quem comprou. E 2, um netbook Amiga. Um netbook Amiga? Exatamente isso. Caramba! Exatamente isso. Um netbook Amiga. E eu pensava que o máximo de portátil de retrocomp era aquele Sunwave 77 que nós vimos em Jaú, que fazia se passava por uma boombox, né? É. Caramba, que bacana. Sobre o netbook, a Hyperion só disse que a configuração especial de um OEM. Os protótipos que estão rolando por aí tem o chip gráfico integrado, 512 MB de RAM, alguns GB de storage, aquelas portas todas, USB, áudio, rede, etc e tal, um chip wireless e roda, podemos dizer que roda, né? Não tá assim aquela beleza. Amiga OS 4. Mas interessante que roda o Amiga OS 4. Deve estar pegando já as versões mais novas. Acho que a última vez que eu vi era 4.2, não era? Amiga OS? 4.1, update de alguma coisa. O que importa é que deve estar saindo pelo meio de 2012 e eles falam de um preço entre 300 e 500 dólares, com a ideia que seja em torno de 300 dólares. Cara, para um netbook tá bem no preço agora. Com um netbook Amiga... Netbook Amiga tá praticamente dado. Exatamente, cara. Tudo bem que vai dizer, é um netbook. Isso significa que não tem uma placa de vídeo mais poderosa, não tem um chip provavelmente mais poderoso. Eu imagino que, se eu olhei aqui em algum lugar, que não seria um PACM do Amiga One X1000, então imagino que seja algum da Playa de Micro ou algum outro vendedor de PowerPC, quer dizer, se tiver algum outro vendedor, né? A essa altura do campeonato. Essa campeonato ele não é lá tão popular assim, né? É. Infelizmente. Mas o chip realmente não tá sendo popular, mas o chip em si é ótimo. E é isso. Eu acho que está se encaminhando para ser a grande história de 2012 em termos de micros clássicos. Vai ser muito interessante. Esse netbook da Hyperion, se ele realmente sair e se ele sair no preço que a Hyperion espera. Porque, tipo, sair a 500 dólares é uma coisa, sair a 300 dólares é outra. 300 dólares, dá até pra pensar em comprar um. 300 dólares tá bem bacana o preço. Pô, como tá? Eu até vou pensar em pegar um pra brincar em casa. Verdade. Enfim, enquanto a gente espera chegar ao mês de 2012, seja lá o que isso significa, tem o pessoal da MX Project fazendo resenhas e mais resenhas. Abraço pro povo lá, abraço pro Ritio, abraço pra galera do MX Project. Além de eles resenharam a placa de MP3 Player pra Apple II, né? Isso, a 2 MP3, e fizeram em 2 partes a resenha da placa de rede da Tecnobytes pra
MSX. Exatamente. Vale a pena. Uma resenha bem técnica, bem bacana. Acho que vale a pena você dar uma lida. O Sander tá mexendo no código-fonte de alguns dos aplicativos disponíveis para uso da placa de rede e espera ter novidades em breve. Eu acho que ele vai... Aquele nosso desafio de quem ia conseguir twittar pelo micro clássico, acho que ele vai acabar conseguindo fazer. Depois dessa parte, vamos ao Hash John Romero. Se você não conhece, procure no Google. Go ahead. Make my day. Foi confirmado como Keynote Speaker da Kansas Fest 2012, entre 17 e 22 de julho de 2012. Se você estiver em Kansas, vai lá tietar John Romero, tá? E manda uma foto pra gente. Revistas. Opa. A edição volume 16, edição 3 da Juicy GS, já deve estar na casa de quem assina, pessoal de Apple II GS. Edição 54 da Commodore Free, já no site. Pode baixar, tem PDF, TXT, RTF, HTML, mais em disco de Commodore, book, etc, etc. Chambó A4, dá pra vocês acessarem e ler de tudo que é maneiro. Pera aí, Ricardo. Oi. É o João ali? É, o João. Grita lá. Vem cá, João. Ô, João, chega mais, cara, chega mais. Vem cá, João. Me acharam aqui? Pois é, né? Nem estava planejando hoje gravar podcast e vocês apareceram. Na verdade, você que apareceu. A gente já tava gravando. Ah, bem, então vou me apresentar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou João Cláudio Fidelis, que cheguei aqui no meio da gravação. E agora estou junto aqui para gravar o podcast Retrocomputaria com todos. Tem um site novo bem bacana do Amiga em espanhol. Não nesse site, mas em outro. Tem uma entrevista com a Moya Jack, a Cami, né? Que é a programadora e usuária de Amiga, que é bem legal. Você pode ler em francês se quiser também. Que aliás ela não é Kami à toa, né? Que ela é cosplay da Kami do Street Fighter. Who the hell are you? É por isso que a gente gosta de gravar com o João, que o João lembra dessas coisas. Esses detalhes a gente não sabe, mas ele sabe. E como eu sei que tem gente querendo fazer isso, vamos deixar um linkzinho bem simpático de alguém que colocou uma ideia SF dentro de um Amiga 1200. Muito legal. Tô sabendo que tem gente querendo fazer isso no seu micro clássico, que é inclusive um pouquinho maior que o 1200. Tem gente aí interessada em conversar. Dá pra botar uma ideia. Dá pra gente botar uma ideia dentro desse micro. Dá pra gente botar um CF. Arranca esse drive de disquete e bota um CF do lado. Vai ficar legal, não vai? Aliás, já que a gente tá falando de CF, já rolava na comunidade brasileira do Amiga usarem adaptador PCMCIA pra CF. Botava na porta do Amiga e usava. Com a Amiga tem uma porta PCMCIA, o 1200, né? E os 600 também. Os dois têm porta PCMCIA. Como é uma porta que, apesar de não ser muito comum hoje em dia, ainda fabrica periféricos, tem um adaptador vendido aí no eBay, talvez até no Mercado Livre, mas no Mercado Livre eu não garanto não. Você pode comprar. Não é caro, só é meio difícil de encontrar. Já que a gente não consegue passar um episódio sem falar de FPGA, dessa vez recriando um Commodore PET em FPGA. Oi. Uau, um PET. Aliás, já que a gente falou do PET, lembrei de uma coisa. Eu tava conversando com o Quinto Elemento, agora lá em Jaú, e aquele jogo que a gente falou do PET, no episódio 18, ele pegou o código-fonte, porque o jogo foi feito em BASIC, virou pra mim e falou assim, olha, dá pra fazer esse jogo pra MSX. Eu, dá. Só me dá um tempinho, me dá um pouco de tempo que eu tô com vontade de fazer isso. Vou pensar nisso aí, eu acho que eu vou fazer. Uau, boa sorte pro projeto dele. Continuando, pra quem tem um Turbo Chameleon 64, tem firmware beta, versão 6G disponível. É um Turbo Chameleon 64, que a gente já falou desse periférico, que é um cartucho de expansão pro Commodore 64 que te permite não apenas plugar coisas novas no seu Commodore 64, mas se você tiver saco cheio da vida, você despluga e ele funciona como um Commodore 64 PGA. Nossa mesmo. E César, você sabe quais são as melhorias que tem nesse novo firmware? Tem um bando de melhorias aqui, mas sim, nenhuma assim que pode dizer, meu Deus do céu. Que na verdade é correção, né? Dentro do beta, não tem nada assim, nada muito major. É correção de bug. Vamos agora falar de eventos? Vamos lá, claro. Vamos lá, né? Vamos. 4 links, vocês se divirtam com notícias, vídeos e imagens. Imagens, comandante Abilton. Imagens. Agora eu quero imagens. Imagens da Retro Madrid 2011. Opa. Tem também imagens, mas também tem apresentação do novo MSXO que um dia vai sair na famosa Event Eleven. Que nós citamos na sessão de notícias. Se você não foi à festa, você perdeu. A gente também não foi. Era muito longe, lá em Amsterdã, gente.
Inclusive, a gente perdeu o anúncio da tradução de Frey pra inglês. Quer dizer que começaram a traduzir o jogo da inútil da Frey pro inglês. Isso, da inútil da Frey. O Quinto Elemento vai ficar feliz com essa. Ó. Né? E mais imagens do encontro da Portland Compute Commodore User Group, correu agora há pouco, que tem inclusive, teve até mostrado Flyer, que é um modem e emulador de drive pra Commodore 64, que é bem bacana. Um dia ainda vamos voltar nisso. Será que finalmente o 1541 vai ser totalmente emulado? Famigerado? Torço que sim, porque os 1541 não são pra sempre. Né? Eles morrem mais cedo do que a gente pensava, né, João? É, mais cedo mesmo. Pra falar a verdade, eu já vi morte deles na época clássica. Nossa. Porque o Commodore era um micro relativamente novo ainda. 89, 90. A Argentina volta a ter a sua lista de MSX. Muito a reta bom. MSX. O MSX tem uma comunidade pequena, mas uma comunidade ativa na Argentina. Assim, no Chile tem um grupo que eu perdi um pouco o contato com eles, mas também tem um pessoalzinho bem envolvido. E na Argentina tem, em particular, tem o Carlos Maicana, que disse que aprendeu a falar português com o Kim. Então ele não aprendeu a falar português. Ele aprendeu a falar outra coisa, menos que Ele aprendeu a falar guinês, né? Exatamente. E isso tem fotos quando ele escreveu isso numa sala de conversa do IRC. E existe isso, e logo abaixo, 2 ou 3, tem um brasileiro falando. Se eu não me engano, o Alexandre Souza Tabajara. Pelo amor de Deus, alguém tira um print screen disso. Ricardo, o Freeze dorme. Eu acho que ele e o Konami Man andam tomando da mesma coisa pra não dormir. É o energético MSX. Gente, porque o Freeze tá com o OPL Off e MSX Audio BIOS 1.3. O OPL Off desabilita temporariamente o módulo MSX Music interno dos Panasonic MSX2 e do Turbo R. E o MSX Audio BIOS BIOS 1.3, no caso a versão dele, é uma nova versão do upgrade não oficial da BIOS MSX Audio. Essa BIOS MSX Audio foi colocada por conta daquele cartucho da Philips, o Music Module. Ele fez para Music Module e essa é uma atualização. Que quando você colocar esse chip, colocar e implantar dentro, ele fica ele se torna um cartucho MSX Audio padrão. Ou seja, sem gambiarras, sem piques e poques. Sem nada. Fica direitinho, perfeitamente MSX Audio. Pra alegria de muita gente, a Obsonet agora tem o seu desenho disponível sob uma licença livre de hardware, a CERN Open Hardware License. Ah, que bom. Então posso falar pro Asa, então pode ficar tranquilo que ninguém vai vir reclamar com ele ter pego o desenho e ter feito a placa. Kill it! Não, tá? É isso aí. Na CERN Open Hardware. Qualquer um pode fazer agora, etc e tal. Melhorar. Pra quem gosta de cartucho, já que a gente fala tanto de cartucho, né? A MSX Cartridge Soft tem agora Heroes Arena e Sonic. Sonic com Y. Aquele mesmo Sonic? Aquele mesmo Sonic, agora em cartucho. Pra quem quiser comprar seu cartuchinho, tá valendo a pena. Vamos lá. O Quinto Elemento comprou o cartucho do Goodies Are Good Enough com eles. Ele tem o cartucho. Ficou muito bacana, um trabalho muito bacana. Continuando, ressuscitando um XT com Arduino. Nossa. Essa... Isso é bizarro demais se eu vou botar o link. Essa eu já tinha visto e cá entre nós a gente fica naquela do tipo só vendo maravilha. Um link pros 3 ou 4, se existirem, claro, ouvintes do nosso podcast que tem o Sinclair QL e que certamente se interessaram com o QBuzz, que a gente citou no episódio anterior. O pessoal que tá fazendo o QBuzz agora tem um blog bem bacana explicando a quantas anda o desenvolvimento do cartucho. Legal isso, hein? E eles estão postando com uma certa regularidade, inclusive toda a parte técnica. É bem legal, tá valendo a pena. Bacana. Muito bacana. Bom, botar aqui, esta vai especialmente pro Ricardo. Não sei porquê. Sério, né? Encontrada a mais jovem programadora de Apple Soft Basic do mundo. Uau! O pessoal do Cult of Mac fez uma promoção dos leitores chamada Me and My Mac. Não sei o que, tem que ser tipo aquela papagaiada toda. E apareceu uma simpática garotinha chamada Lin Xin Mei, com seus 6 aninhos de idade, que começou a programar em Apple Soft Basic no Apple II GS, que depois foi trocado para um Power Mac 7200, também com emulador de GS, e depois com o iMac também com emulador de GS. Nossa. Você se lembra do que você fazia 22 anos atrás? Nem eu, né? Enfim. Tem que fazer as contas pra lembrar
lembrar qual o ano que era 22 anos atrás. Seguinte, em junho de 89, um cidadão que usa a alcunha de Mr. Seed resolveu portar o Prince of Persia de Apple II, que havia sido lançado em 1989, para Commodore 64/Commodore 128. Sim. Ele terminou esse trabalho, ou seja, está disponível Prince of Persia para Commodore 64. Não satisfeito, ele está publicando todo o trabalho que ele teve de porte e aparentemente ele também publicou a documentação, source code documentation de um tal de Jordan Mechner. Um tal de Jordan Mechner, né? Perguntinha. Não tem a versão oficial do Prince of Persia pro Commodore 64? Não que eu saiba. E pro João, que eu sei que vai querer rodar, João, precisa de Z Flash ou algum 100% compatível. Nossa. Você vai lá no CSDB, baixa e se diverte. Deixa eu só fazer uma continha. Ele começou o desenvolvimento em 89 e concluiu agora em 2011. Não, ele começou em 2009. Ele começou em... O Mr. Seed começou em 2009. O Prince of Persia para Apple II é de 89. Ah, tá. Ele começou o desenvolvimento em 2009. 2 anos, beleza. Por um lapso eu pensei que era 22 anos de desenvolvimento. Não, ainda não tem o recorde do Space Harrier pra Atari 8-bit. Não, e o recorde do Zegrapher, né? O Zegrapher nem saiu, né? Né? É o terceiro mistério de Fátima. O primeiro foi Chinese Democracy, o segundo foi Duke Nukem Forever, o terceiro é o Zegrapher. Depois disso, o mundo pode acabar. Se vocês não sabem o que é o Zegrapher, volta alguns episódios atrás que a gente comentou sobre o Zegrapher. Um abraço, Delavi. Toca o barco. E já que a gente falou de Jordan Mechner, pra quem tiver interessado, ele publicou o e-book The Make of Prince of Persia, em que, obviamente, ele fala sobre como ele fez Prince of Persia. Nossa, deve ser muito interessante. E que ele comenta, entre outras coisas, a vontade de chorar que ele teve ao ver a versão de Karateka, que é um jogo que ele fez também, pra PC. Die, you son of a bitch. Pois é. E só pra me retificar aqui, realmente o Commodore 64 não teve versão oficial do Prince of Persia. Ela estava tendo produção, foi cancelada. Aí, $7,99, você lê no Kindle, você lê no seu iPad, você lê no seu tablet Android, você lê, sei lá, onde consegue ler PDF. No seu HP Touchpad, com WebOS. Pô, interessante pra ler. E se você quiser, ele disponibilizou os 40 primeiras páginas num PDF que você pode baixar gratuitamente. Eu preciso pegar isso. Vamos lá, falar em jogos, né? Miner Man para ZX81. Miner Man é um clone de Boulder Dash. Nossa. Convenhamos, as telas foram bem bacanas. Dadas as limitações do ZX81, foi muito bem feito, né? Street Fighter 2 Tech Demo para MSX. Tá prometendo. Pô, tinha um Street Fighter 2 para MSX, estão fazendo outro? Não tá sabendo dessa, não. Inclusive, tá disponível, você pode baixar. Pô, preciso rodar isso. E Z-Shun Doom para Spectrum. Holy cow. Nossa. Enfim, mandar pro Daniel Caetano, ver se ele roda. Opa, vai se divertir. E antes da gente entrar na parte que o Ricardo vai comentar, construindo um computador com 6502. É bem bacana pra quem quer fazer o seu próprio computador. Com detalhe de que a moça usou um 6502 mesmo. Então ela pegou um 6502 mesmo. Tem coisa aí que você tem que falar, né, Ricardo? Pois é, né, César? A primeira coisa que a gente tem que comentar foi o encontro usuário de MSX em Jaú, o qual nós estivemos presentes. Que aconteceu mais ou menos na aprazível e agora molhada cidade de Jaú, interior de São Paulo. Foram 4 dias muito divertidos. A gente tivemos muitas coisas interessantes. Vocês vão vendo aí, tem alguns links aí para fotografias do encontro. O pessoal tentou fazer uma transmissão pelo Justin TV do encontro também. Teve algumas coisas muito curiosas que apareceram, como por exemplo o Ravaz levou um MSX portátil da Sanyo com impressora embutida. Todo mundo fez foto imitando como se fosse uma boombox. E realmente parecia. Tivemos também as tradicionais sessões de solda, queimação de estanho, gente mexendo em micro. Tem algumas fotos curiosas, como por exemplo, tem uma foto que eu tirei que tem uma televisão e tem uma televisão e em cima outra televisão. São literalmente 2 televisões de tubo empilhadas. A gente teve, além da questão do encontro, encontrar o pessoal e falar e conversar sobre o MSX, algumas coisas de projeto, alguns testes de placa de rede. O pessoal andou fazendo alguns testes de algumas brincadeiras de vamos trocar o clock pra ver onde é que isso vai dar, fazendo algumas coisas lá. O Daniel Caetano já citado levou o seu ZX Spectrum mais 2, ele adquiriu recentemente, mostrou como com suporte de micros, de jogos para micros, tudo. Sem contar, é claro, a já tradicional ida todos os dias aos pontos principais da cidade, né? Os pontos de peregrinação, diria eu. Exatamente, os pontos de peregrinação, você falou tudo, os pontos de peregrinação. Então, a Casa de Lanche Nacional, a Pastelaria do Itagiba, o Shed Sport Bar, o Shed Sport Bar. O Shed, aliás, tem uma parte a falar do Shed, e
E também tivemos num restaurante, no Pizzaiolo. Infelizmente, tivemos um período muita chuva na cidade, e tanto que o restaurante onde nós almoçamos no último dia sofreu muito com a chuva e teve um problema sério com alagamentos. Então, vários lugares da cidade tiveram alagados. A gente pegou muita chuva na cidade, mas isso não atrapalhou, não impediu que a gente estivesse lá e curtisse o evento. Temos novidades pro podcast, a respeito do podcast em breve. Vocês ouvirão ao longo daqui e para 2012. Afinal, dentro de muito breve, vamos estar completando 2 anos de podcast. Então, a gente vai estar muito em breve completando, fazendo aniversário, e a gente vai ter novidades aí em breve. Vocês ouvirão. Gravamos coisas para o podcast, vocês ouvirão num futuro próximo. E temos muitas fotos e muitas imagens. Imagens pra caramba. Como vocês vão poder ver agora nos links, vocês verão aí uma reuniãozinha das fotos do que o pessoal viu, do que o pessoal teve lá em Jaú. Em particular, tem um link tem uns links de fotos e vídeos. Vou passar um link do MSX Resources, que é um blog muito legal sobre MSX, tem saído hoje em dia. E o pessoal do MSX Resources, eles colocaram bastante referência a fotos de Jaú, as fotos que o pessoal tirou. Além, tem também as minhas fotos, que eles não colocaram, talvez por eles serem fudebas. E eles não linkaram, mas também tá o link das minhas fotos lá, as fotografias que eu fiz lá no encontro. Pra quem se animar, quiser aí também, sinta-se à vontade, principalmente para levar esposas, companheiras, namoradas, porque hoje em dia as meninas já têm a sua própria agenda. Quando entende-se por própria agenda, entende-se elas já se organizam para ir comprar sapato. Pra quem não sabe, Jaú é a capital do calçado feminino, pra fazerem várias coisas juntas. Então, tem sido uma grande ajuda pra maioria do pessoal que vai acompanhar. Aí ela não tá muito interessada em estar lá no encontro. Aí você chega e tem alguma coisa pra ela fazer, e não mais, fala-se a palavra mágica pra mulheres: sapatos. Foi muito legal, e fica um convite pra todos. Um abraço pessoal de Jaú, Tony, Wilson, Chimba, Werner. Um abraço pra todos. Esperamos contar com eles aqui no encontro aqui no Rio de Janeiro. Eles estão prometendo vir ao longo dos encontros de 2012 do grupo MSX Rio. Então vamos que vamos. Esperamos que vocês estejam ouvindo a gente, também resolvam aparecer no encontro de Jaú. E faltam agora novidades, né? Temos novidades para 2012. E quais são essas novidades? A gente vai ter que manter basicamente em segredo algumas coisas, porque afinal das contas, como já diria o Cazuza, né, faz parte do meu show. You're pissing me off. A gente também tem que fazer um pouco de mistério. Estamos entrando para comemorar 2 anos do podcast. Então, algumas coisas vão haver algumas mudanças. Teremos algumas novidades, inclusive, relacionadas ao podcast. Vamos ter... Como é que a gente pode falar sem contar o segredo? Digamos que alguns dos mistérios que nós temos falado, nós temos sempre comentado aqui no podcast, alguns mistérios serão revelados, serão trazidos à luz. Então, esperamos que vocês gostem, continuem conosco, continuem nos ouvindo, continuem nos prestigiando com a sua audição, com o seu comentário, o seu e-mail. Agradecemos pelo que vocês têm feito e falado. Então esperamos que vocês nos prestigiem e continuem ouvindo. A gente vai ter novidades agora para 2012, algumas novidades em relação ao podcast, não só essa da revelação que eu falei, mas também, digamos que nós vamos fazer o caminho inverso de algumas pessoas. O nosso podcast vai fazer meio que o caminho inverso. Eu acho que a gente já fala o que é, César? Ou mantém o segredo? Eu acho que o caminho inverso a gente pode falar. Então tá, a partir de janeiro de 2012 a gente vai ter um blog também. Vai ser o Retro Computaria Plus. Nós estaremos hospedados na Cúpula, cooperativo de blogs vinculado à Combo Podcast. E a intenção desse blog é todo o material que nós não temos condição de falar no podcast, como por exemplo resenhas de livros, resenhas de documentários, dicas, coisas mais trabalhadas, notícias, que a gente gostaria de dar um pouco mais de destaque, ou escrever um pouquinho mais, estarão nesse blog. O blog ainda está em fase de montagem, esperamos estar com ele pronto no ar para comemorar o 2º ano do podcast, ou seja, acho que até o final de janeiro de 2012 ele vai estar pronto. Convidamos a todos vocês que visitem esse blog, estejam lá acompanhando, visitando periodicamente. Muitas das coisas que a gente não tem como falar aqui, não tem como a gente trazer aqui no podcast, por questões de limitação de tempo, de espaço, vão estar por lá. Então, esperamos que vocês também nos prestigiem, não só ouvindo a gente, mas também lendo o que a gente tem a escrever, o que a gente tem a dizer. O 5º Elemento irá escrever lá também, tá? Ele também
também estará lá escrevendo. Essa é uma das novidades. A outra novidade, digamos, que haverá alguns segredos serão revelados, ponto. E outras novidades a gente vai ao longo do final do ano e outras coisas mais a gente vai comentando. E vocês vão descobrindo ao longo do tempo. Acabou a sessão de notícias por hoje, né? Vamos nessa então, Ricardo? Vamos nessa. A gente volta no episódio, na parte B, com os e-mails, né? Sim, e muitos e-mails, muitos comentários. O nosso episódio 18 rendeu muita conversa. Enquanto a gente estava gravando, só pra vocês terem a noção, eu peguei um e-mail, li um e-mail de uma linha enviado pelo Alexandre Souza, Tabajara, na lista MSX, dizendo: estou rolando de rir com o episódio 18C do Retro Computaria. Só tenho a dizer isso. Enfim, tchau, né? Fomos! É isso aí, gente. Até mais. Tchau. Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Cord, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDO Câncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Retro Computaria, o seu podcast Retrocomputação. E hoje temos muita coisa para falar, né, César? Aliás, vamos explicar primeiro para o nosso ouvinte por que o 19 saiu dessa maneira que saiu, né? É verdade, é importante explicar para os nossos ouvintes o que aconteceu. Digamos o seguinte, é fim de ano, Jingle Bell, acabou o papel e o tempo também. Então, nós tivemos que fazer o episódio dessa forma, como vocês ouviram, o episódio, a parte A, que veio com toda a conversa, e o B com a sessão de notícias e a sessão de e-mails. Foi a maneira que nós tivemos para poder montar, porque fim de ano é uma loucura. E tem um bônus, né? Tem as erratas do Quinto Elemento, que vai ser uma maratona. Com certeza. Provavelmente o podcast mais longo da história da podosfera brasileira. Mais longo da história da humanidade. Por aí. Ele fez um monte de comentários sobre o episódio 18 e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter uma parte C desse episódio que vai sair em breve só os comentários dele. Porque a gente, apesar do que parece, a gente gosta dele. O Quinto Elemento, você sabe, a gente gosta de você, você é um cara legal, mas vacila. Vamos começar com os Retro Hits então? Vamos começar pelos Retro Hits. 44? Sim, o 44 foi o Foster's Castle Rock Fortress. Esse cara mesmo, né? E quem comentou foi o Drug de Indaiatuba. Tivemos até perto de Indaiatuba recentemente, Drug, voltando de Jaú. Quase fomos a Indaiatuba. Por muito pouco não fomos, tinha um pedágio no caminho. E aí ele comenta: Ninja Gaiden é um dos jogos favoritos dele, não conseguiu terminar os 3 primeiros jogos e não conseguiu comprar, ainda não comprou da nova geração, porque ele quer primeiro terminar os três jogos, né? Mas ele comentou que o EP tá 100% à altura da série, só o musicão. Que bom que você gostou. Pra quem não sabe, esse episódio do Retro Hits foi um EP composto pelo pessoal do Chimpanzé, cujo tema é a série de jogos Ninja Gaiden, é baseado no universo do Ninja Gaiden. Vamos ao 45. E o 45 foi Metal Gear Solid 1 CD. Se você não estava debaixo de uma pedra nos últimos 15 anos, acho que você sabe quem é Metal Gear e sabe o Metal Gear Solid. Apareceu nos Retro Hits por ter uma relação com retrocomputação. Para quem não sabe, Metal Gear não começou no Nintendinho. Metal Gear começou no MSX em 1987. Metal Gear 1. Tem até o Drug de Indaiatuba dando uma ajuda ao Márcio Neves Machado no Metal Gear 3 Snake Eater pra PS2. E tem o próprio Drug antes comentando, né, da importância de Metal Gear Solid. Sim. E lembrou quando ele pegou pra jogar Metal Gear Solid, o Psycho Mantis era o vilão favorito da época, né? E que não entendia, tinha medo dele porque não entendia como raios ele Drug, gostava de Castlevania e jogava Azure Dream. Depois ele foi descobrir que ele o memory card. Por um tempo eu usei essa trilha sonora pra dar aula. Botava esse CD pra dar aula. E eu tive uma aluna que veio pedir pra mim pra não botar, principalmente pular a faixa da trilha sonora do Psycho Mantis, porque dava medo.
ela ficava com muito medo ao ouvir aquela música. Realmente a música é amedrontadora. E ele fala da trilha sonora, que a Konami sempre tem trilhas impecáveis, tem razão, e o Metal Gear Solid não foge à regra, né? E é isso, né? Tipo, a trilha sonora, ela casa perfeitamente com o jogo. Tipo, no momento do jogo que você tá, assim, nesse ponto é bem bacana. Sim, sim. Eu gosto desse CD não só porque a música de abertura é muito bacana, e a trilha é bem imersiva, mas eu também gosto da homenagem que ele faz nas últimas faixas que ele faz ao Metal Gear do MSX, que ele usa músicas do Metal Gear do MSX num medley no final, na última faixa, Metal Gear Solid Control Mix. É muito bacana. Esse é um que eu fiz questão de comprar e eu tenho, junto dos meus CDs, tá lá, Metal Gear Solid 1, a trilha sonora. E o Drugna comentou que ele tweetou, retweetou, confirmou pelo GetGlue e disse que pra ele foi de todos os retro hits foi o mais épico. Não que esse tenha sido exatamente o melhor, porque ele diz que não tem como dizer qual deles é o melhor, porque segundo ele todos os retro hits são muito bons. Muito obrigado. Mas esse com certeza o mais épico. Mais uma vez, parabéns. A casa agradece. Não senta o dedo nessa porra. Eu espero que o Márcio Neves Machado tenha passado da primeira parte do Metal Gear 3 Snake Eater. Não. Qualquer coisa fala com o João, que o João é bom no assunto. Sei que depois diz que ele abandonou, mas enfim, aproveita aí, tenta de novo. Aí conversa com o João, manda um e-mail e tal, entendeu? Só não te garanto que ele responda, né? Mas pode tentar, faz parte. E no 46, o The Surface, em que o Márcio Neves Machado faz um comentário extremamente verborrágico. Muito verborrágico. Ele usou 7 letras. Surreal. E o Drug, que eu vi o 46, que é o The Surface, e já não ser muito fã de música ambiente, acalmou, desestressou do trabalho, etc. Bem bacana. A gente sempre precisa, né, de alguma coisa pra aqueles momentos que você quer matar meia dúzia. Tá aí, podia sugerir pro Vinícius botar talvez esse Retro Hits como trilha sonora lá no Combo Lounge. Ô Vinícius, depois pega isso aí e bota lá pro pessoal no Combo Lounge. O pessoal relaxar, descansar, tomar suas melonas e ficar naquele momento bem relaxado. Troca a trilha sonora, pega esse daí, vai. Ouvi a sugestão, hein? Fica a dica. Oh, yeah. Ainda do 46, o Apometron, ele comentou que teve no Sesc de São José dos Campos para assistir uma apresentação do pessoal do Chimpanzé. Ele teve lá e fez alguns comentários sobre a impressão dele assistindo pessoalmente. A gente vai deixar no ar em suspense para quem tiver curiosidade de saber o que ele teve a dizer, mas quem quiser dar um pulinho no Retrocomputaria no Blogspot, dá uma olhada, lê e quiser comenta um comentário que ele deixou a respeito. E com isso a gente encerra os Retro Hits e vamos para o episódio 18. E aí tem comentário, hein, César? Só na parte A a gente tem muito comentário. A parte A, para onde a gente começa, tivemos um comentário via Facebook do Fábio Xavier, né, que recomenda que as pessoas conheçam melhor o nosso podcast. Obrigado. Obrigado. O Drug, né, de Indaiatuba, comenta que quando o assunto é o MSX, é mais que certeza que um podcast de altíssima qualidade. A gente agradece e a gente espera que não só de MSX, mas de todas as outras linhas e comunidades a gente consiga fazer um podcast de altíssima qualidade. Com certeza. Agradece pela aula de história. Como eu disse no início do episódio, tudo que a gente vai falar aqui na sua grande maioria você não vai encontrar online. Vai da nossa memória, coisas que nós vivemos. Ele combinou, vamos combinar que dessa vez vocês se empolgaram mesmo a falar mal do Expert, hein? A gente não falou mal do Expert, Drog. A gente só fez alguns comentários sobre, enfim, soluções técnicas pouco ortodoxas, né, que a Gradiente utilizou no Expert. Aham, Cláudia, senta lá. Você tá sendo gentil, né? Vamos ser português, as cagadas que eles fizeram, né? Mas assim, Drug, em encontros de usuários, falar mal do Expert é um esporte. Porque assim, é isso tudo que a gente falou e a gente deve ter esquecido alguma coisa. Bom, a gente falou da plantação de 74LS, então é o principal, né? Pra quem não teve ainda a oportunidade, o dia que tiver a oportunidade ao vivo em corrigir enquanto CMS com um Expert com a placa original, vocês vão entender o que a gente comenta sobre a plantação de 74LS. É um pomar, cara. É quase um latifúndio, né? Pelo tamanho da placa. É verdade. E pega os dois lados, gente. É um latifúndio. É um latifúndio. Que eu só queria ver se os sem terra descobrem.
Não, mas tá tudo plantado com a 4LS. É verdade, né? Enfim. E Márcio Neves Machado se abriu pro mundo, no bom sentido, claro. Contou a história MSXera dele. E ele contou da história do expert dele, que veio de enésima mão, foi presente de aniversário, que ele recebeu, junto com um cartucho, um programa de desenho. Programa de desenho que vinha em cartucho, eu não tô lembrando qual. Depois ele passou a ter o seu próprio micro, começou a estudar o Basic. Eu lembro desse programa de desenho que vem em cartucho. Eu não lembro do nome. Era aquele da Yamaha, o Graphic Arts? Não lembro. Eu sei que... de repente até era, mas sei que tinha outro nome. Enfim, eu lembro da existência que ele tá falando, mas não consigo lembrar do nome em si. Mas a melhor parte, obviamente, é ele comentando como ele carregava os programas em fita cassete. Vamos deixar o pessoal ler a gente falando, certamente não vai ser tão sensacional quanto o cara ler e imaginar. É verdade. Spoiler, envolve aparelho de som. Nossa. Pô, e eu pensava que só eu copiava fita cassete de programa no aparelho de som do meu pai. Nossa, né? Quiserem ler o comentário do Márcio Neves Machado na parte A da Combo. E ele comenta quando ele começou, por conta do MSX, ele começou, e depois de um XT, ele começou a se envolver com microinformática, foi fazer curso de ciência da computação. Foi ali que ele começou a se interessar. Ele fala alguma questão de programação. Dali, caminhada dele programando em Lisp, AutoCAD, ter passado estudado no Cefet, fez técnica de edificações no Cefet, aqui no Rio de Janeiro. Depois, o MSX já não tenho mais, assim como o XT. Foram doados, nem lembro mais pra quem. Mas ele tinha que contar o passado. Eu tinha que contar esse meu passado maravilhoso com o MSX para alguém. Ficou espantado. Depois ele ficou espantado, tanta carinha sorridente que ele colocou, e eu não dei uma cobrada nele, né? Quando é que você vai aparecer no encontro numa MSX Rio? Ele, eu não mexo nos MSX tem uns 15 anos. Não seja por isso. Vai lá. Olha, a gente tá fechando as datas dos encontros do ano que vem. Mas, a princípio, se manter como parece que vai ser, a primeira MSX Rio de 2012 será no dia 10 de março. Depois teremos no feriado de Corpus Christi alguns dias no feriado. Teremos alguma coisa em agosto, início de agosto, e talvez no feriado de 12 de outubro de 2012. Ou seja, 4 oportunidades. Não perca. Tá dormindo de touca. O que houve, Drew? Tá com medo de ir lá participar do encontro, sentir vontade, dar aquela comichão, sentir o cheiro da MSX, querer comprar outra? Vai que você comendo de tudo. Mas vai preparado. É perigoso. É capaz de você vai chegar lá, vai ver, vai olhar e diz, eu tenho que ter um MSX novo. Estava aqui, né, fazendo prefete dos comentários pra ler, e tão sensacionais, gente, só digo isso. Nossa. Márcio Neves Machado. Tem um sujeito que a gente já comentou algumas vezes, o Slotman. Ele é desenvolvedor, ele tem uma pequena empresa produtora de games, Icon Games, e ele enveredou pelo lado de programação porque ele foi no encontro de MSX há uns 10 anos atrás, e ele falou isso no ano seguinte, que ele deu uma pequena palestra. Ele chegou no encontro, olhou, viu, sentiu aquele cheiro do micro, botou a mão de novo e falou, eu tenho que ter um MSX de novo. E ele pegou, comprou um MSX, resolveu desenvolver uma coisa. O primeiro jogo dele foi uma versão do Show do Milhão para MSX que ele fez. No ano seguinte ele já deu uma palestra, vendeu algumas cópias do jogo, vendia o jogo por R$10, eu comprei uma cópia, e foi assim. Hoje em dia ele é um produtor de games, continua desenvolvendo para MSX, mas tem desenvolvido para PC. Se vocês quiserem visitar o site dele, www.icongames.com.br, e ele começou assim. E ele chegou no encontro, ele fala isso pra todo mundo, chegou há uns 10 anos atrás, chegou no encontro de MSX e falou, eu preciso ter MSX de novo. E pegou o gosto, pelo menos, de jogos. E deu no que deu. Então, assim, não tenha medo, não. Você é o nosso convidado para aparecer numa MSX Rio. Já vai anotando aí. Provavelmente no dia 10 de março de 2012 será a primeira MSX Rio do último ano da existência da humanidade. Porque, é claro, dia 21 de dezembro do ano que vem, o mundo acaba. Continuando com o Alexandre Morgado, que conheceu o último evento, deve ser o de de setembro? Foi de setembro. E ouviu alguns episódios, virou fã, recebeu cartão, etc, etc. Tem recomendado aos amigos, e ele lembrou uma coisa que agradeço por ele ter lembrado, que na época que o Expert foi lançado, ele trabalhava no posto autorizado Gradiente, e logo que surgiu aqueles problemas com Hotbit, de acentuação e tal, a Gradiente mandou kit que eram compostos de algumas teclas para serem trocadas e uma nova ROM para substituir. Sim, eu lembro. O meu foi com a
processo do recall, como lembra o Márcio falou no episódio. Isso. O recall do MSX 1.0 e passando aí para 1.1, que foi a versão mais célebre do Expert. 1.1 BR. Exatamente. Talvez seja um dos primeiros recalls em computadores de grande venda popular. O Morgado tá blogando sobre o MSX agora. Oh, muito bom. No msxmicro.blogspot.com, e tem um blog também de eletrônica, o electronic.blogspot.com. Então aí as dicas. E mais uma vez, obrigado por confirmar pelo lado quem tava trabalhando junto a Gradiente do que era esse kit. E o D Campos, Daniel Campos, comenta aqui com relação aos teclados, tudo é questão de costume, porque ele cresceu jogando teclado do Hot Beat e ele acabou se acostumando a jogar no Hot Beat em vez das setas diminutas do Expert. Ao contrário, a gente que acha aquelas setas do Hot Beat abrutalhadas demais. E enfim, vamos para a segunda parte B, que é quando a chapa começa a esquentar. Vamos começar pelo blog, porque o bicho pegou, né, nos comentários do blog. O Daniel Campos pediu pra gente não cortar tudo no assunto das Pirato Houses. Pediu pra gente liberar o verbo, etc e tal. O Carlos concordou. O Tabajara teve problema pra carregar o episódio B. Ele falou que tem a questão do iPhone e tudo. Eu consultei a combo, não houve problema. Ninguém teve problema, ninguém relatou nada. Não sei o que aconteceu. Deve ser alguma fudebagem do iTunes, da Apple ou dos fatores da influência da Astros ou coisa do tipo. Até nos comentários, o Ricardo deu uma resposta ao Daniel, ao Carlos e ao próprio Tabajara sobre os PIs, né? Tudo bem, tem 20 anos, mas a gente nunca sabe o que é que vai acontecer, até porque ainda tem gente baixando o episódio 0. Tem mais 2. Sim. Acredite se quiser, gente. O episódio 0 tem um taxa de downloads ainda crescente. Ainda tem gente ouvindo o episódio 0. E tem 2 anos que ele foi publicado. E, em comparação com o que temos hoje em dia, é um episódio, em termos de qualidade de áudio, medíocre. Mas tem gente baixando e ouvindo. Depois que ele conseguiu ouvir o episódio, obviamente, Tabajara tinha que vir para reclamar. A gente gosta de você, Tabajara, mas não reclamou, cara. É verdade. Mas lembre-se que o senhor era na falta para alcançar a envergadura moral para reclamar. Lembre-se do que o Sander te falou. Enfim. Mas a reclamação dele é muito pertinente, porque o Sander me comete a heresia de se referir a ASCII, o padrão ASCII. ASCII, ele se refere como ASCII 2. E o Tabajara surta com isso. Já avisei que vai dar merda isso. Surta. Literalmente surta. E ele não pediu a foto do sósia dele europeu. Né? A gente tem que passar esse link pra ele, a gente esqueceu. A gente tem que passar esse link pra ele. E depois rolou uma discussão até entre um anônimo e o Astúrio sobre como se pronuncia o segundo nome do Steve mais mão na massa da Apple. Que é uma discussão interessante, mas não vamos aqui, enfim. É Wozniak e acabou. Com direito a comentários sobre a Oktoberfest na Alemanha. Se você quiser ir pra Oktoberfest em Munique, em outubro de 2012, vale a pena ler a observação do Astúrio. Só lembrança, realmente, o Astúrio, o Wozniak, ou Wozniak, como seja, ele é descendente de poloneses. Então eu não tenho certeza como é que se fala, que polonês é uma língua complexa. Se você for ler o meu sobrenome no original, é completamente diferente da maneira como a gente fala em português. Então é uma língua complexa. Só fazer um comentário. Quando estamos gravando, pra gente fechar o ano hoje, tá rolando Aprendiz na Sala. You are fired. Nossa. Enfim, e eu tô aqui querendo saber o que tá acontecendo nos dois. Mas vambora, porque tem que fechar isso hoje. Ainda tem um comentário do Drug, que ele diz: rapaz, a aula sobre MSX foi excelente, mas vocês tiveram que censurar muita coisa, hein? Porra, e como? Aí ele ficou imaginando a quantidade de pessoas que iriam correr atrás de vocês se esse episódio tivesse sido lançado sem os devidos cortes. Olha, o primeiro que ia correr com um pedaço de pau na mão pra bater ia ser o Márcio Lima. Com certeza, porque ele, como vocês ouviram, ele passa umas 10 vezes, ele fala: tem que cortar, hein? Pode falar isso tudo não. Esse episódio é o proibidão. Só ficou falando disso. E ainda mais o Márcio, que já é meio desesperado, né? Exatamente. Também, Márcio, gosto de você, tá? Márcio, desculpa, você sabe, você é meio apavorado, né? Você é meio surtado. Comenta algumas coisas das notícias, fala das fotos dos encontros internacionais, que ele fica com vontade nos encontros aqui no Brasil. Fica o convite pra aparecer. Vai ter um encontro de MSX no ano que vem. Próximo a você, deve ter um no início de maio em Ribeirão Preto. O Branco, o RP2000 estava organizando. É possível que em março ou abril tenha um encontro na cidade de Leme, interior de São Paulo. Você mora em Indaiatuba, não é longe. E os do Rio, a princípio, são as datas que a gente falado, fora Jaú, que a data não tá fechada, mas vai ser em algum feriado de novembro. Comentando as coisas sobre o Canabout, tipo, tu falou da versão que fizeram para Commodore 64, fala de Pinguim Adventure, que era e ainda é um busta-jogo, jogou bastante, não se lembra que plataforma ter jogado, deve ter jogado no MSX mesmo, que eu me lembro, Pinguim Adventure não foi portada para outra plataforma. Teve uma coisa parecida em Nintendo, Antártica Adventure. Pinguim Adventure só teve para MSX.
MSX e Pinguim Adventure, duas curiosidades rápidas. Uma, foi o primeiro trabalho para MSX do Hideo Kojima, conhecidíssimo por causa do Metal Gear. 2, ele foi eleito numa votação feita no MSX.org como o melhor jogo de MSX1. Com isso a gente encerra o episódio B e vamos pro C também, onde o bicho tá pegando e onde tivemos um comentário bem bacana, que esse eu vou realmente ler, do Gessel Matos de Assunção Júnior. Software não era protegido pela Lei de Direitos Autorais no Brasil até novembro de 87, quando o Congresso passou uma lei específica sobre o assunto. Assim, cópias de programas antes dessa data não eram ilegais e depois dela são, fora para fins de cópia de segurança. A existência ou não de representantes legais dos produtores de software não afeta em nada a legalidade das cópias, mas afeta a chance de haver alguma consequência. Então, a pirataria que nós tínhamos na época ria, mas a gente não tinha nenhum impedimento de fazer da forma como era. Até novembro de 87 não havia legislação específica. Esse que é o grande ponto. Depois passou a lei de software e aí passou a ter uma legislação e aí sim passou a ser ilegal fazer cópias que não sejam para fins de cópia de segurança. Mas enfim, essa altura do campeonato bicho já tava pegando firme. O Gessel Matos de Assunção, aliás, é um sujeito que tá na área pelo menos desde 1983. Quinto Elemento me comentou alguma coisa a respeito do Gessel sobre a importância dele por esse período. Gessel, a gente precisa conversar isso um dia desses, hein? Acho que isso rende um bate-papo, um episódio desses aí no futuro. Estamos de olho. E qualquer coisa já sabe, é o nosso e-mail, então senta, bate um papo, porque é um assunto extremamente interessante. Sim. Enquanto isso, o Tabajara estava que não se aguentava de tanto rir e também teve Jamaica como primeiro jogo. Aliás, o Tabajara escreveu um e-mail esses dias na lista de MSX dizendo assim: só pra avisar vocês, estou ouvindo o episódio 18, parte C do Retontaria, estou rolando de rir. De novo, ele só falou isso no e-mail. E o Drug, que comenta que a gente prometeu e cumpriu, né, sobre o quão épico foi o episódio 18, comentou que também teve, além da aula de história, teve uma aula de empreendedorismo, que foi até também um dos motivos pelos quais a gente acabou trazendo o Bellarmino pra conversar, que o Bellarmino empreendeu na época. Exatamente, cara. Se hoje em dia é difícil, naquela época era muito mais difícil. Bom, vocês ouviram no episódio o quanto era complicado você ter uma software house no Brasil no final dos anos 80. O custo, de repente, o custo variável era mais baixo, mas o custo fixo era muito alto. Não era nada disso, era barato. Os computadores, os periféricos, o aluguel, o telefone, o correio, pra quem, como no caso da Yanksoft, trabalhava com correio, e a maioria todos trabalhavam com correio, né? Mandar programas pelo correio pro Brasil inteiro. E era literalmente, pegava um disquete, embalava entre duas folhas de papelão, lacrava com fita, botava no envelope e mandava. Eu troquei correspondência com um usuário de MSX durante uma época, o nome dele, se não me engano, é Yuri. Inclusive, ele era policial militar em Salvador. E a gente periodicamente mandava 2 disquetes um pro outro, trocando programas. Enchia o disquete com programas, copiava e mandava, depois ele mandava uma cartinha simpática. Não era e-mail, não, gente, era carta. Carta mesmo, escrita às vezes datilografada, às vezes impressa na impressora já, escrita MSX. Abraço, como é que as coisas? Papeava um pouco e mandava. E era a maneira que a gente tinha pra trocar programa. Era o protocolo DPC-DPL, né? Disquete pra cá, disquete pra lá. E um outro detalhe era que nem lembro se existia o Sedex ou o antecessor do Sedex na época. Se existisse, era muito caro. É verdade. Ele continua falando, a gente comenta sobre o encontro de MSX, fica com mais vontade de participar de um. Enfim, né? Os encontros de MSX esperam todos de portas abertas. Com certeza. Te garanto que você vai se divertir um bocado. Vamos pra parte D? Vamos pra parte D. Começar na parte D com o Drug. Então, meu Drug. Que ele comenta que a gente deve ter batido todos os recordes de bips. Mais uma vez, gente, vocês não imaginam o que o Ricardo sofreu pra evitar que esse episódio não fosse retalhado de tal maneira que ninguém entendesse a lógica. Deu trabalho. E olha, a gente não falou tudo de Soft House que a gente devia ter falado. A gente deixou muita coisa de fora. Mas a gente vai ter outros episódios pra falar. Vamos comentar de alguns. Outros talvez tenham menos bips, mas a gente vai ter ainda muito a falar de Soft House. Principalmente que a gente em breve vai voltar a falar de MSX no Brasil. A gente tem a intenção de falar. A gente precisa de contatos, mas a gente tá tentando ver com algumas pessoas pra falar da cena de Soft Houses de outros estados e também principalmente falar de produção de software nacional, que é uma coisa interessantíssima da época. Como começou a surgir programas made in Brasil para MSX e de software houses cariocas e de outros estados. A gente deve voltar a falar disso e aí a gente deve falar vamos voltar ao assunto a falar de algumas soft houses. E o Márcio Neves Machado que se empolgou, quer dizer, todo mundo se empolgou nesse episódio, né? E ele lembra da Nemesis, que ele foi na Nemesis, né? Na época que 95, 96, que eles vendiam Shareware, que é longe de Shareware, quando a Nemesis começou a vender jogo pra PC, voltou pra vender coisa pra PC. Reza
Reza-se a lenda que a Nemesis, se você falasse direitinho, batesse um papo com eles também forneciam cópia pirata de programas, mas não há comprovações disso. Eu já ouvi gente falando sobre isso, o que na época, pela própria lei do copyright, pela mudança na lei, já era considerado pirataria e considerado contravenção. Eu já ouvi histórias a respeito disso. A Nemesis chegou ao ponto de abrir uma agência de turismo, diversificou. Eu lembro de ter visto propaganda Nemesis Turismo, e era a Nemesis, né? Que o logotipo era o mesmo, e era mesmo, o mesmo endereço, tudo. Ele lembra, essa história é muito boa, né? Também lembra que ele achava que eram jogos entregáveis na Nemesis, não era o shareware, mas enfim. Ele lembra de uma vez que ele estava em Vila Isabel, na 28 de setembro, numa software house que tinha lá. Na época, em termos do MSX, era a MSX Soft que tinha ali dentro daquela galeria. Bom, não lembro se a MSX Soft continuou vendendo pelos anos 90, mas enfim. Ela mudou de nome, depois de um tempo, ela continuou MSX Soft, mas vendendo mais coisa pra PC. Posteriormente, ela mudou de nome, e a última vez que eu tive nessa galeria, embora eu passe por ela várias vezes, em frente, eu passei hoje, no dia de hoje eu passei em frente à galeria do Villa Shop, mas não entrei lá, tinha outra coisa no lugar. A última vez que eu entrei na galeria, já tinha uma loja que vendia material, mudou completamente, material de telefonia, essas coisas assim. E aí, ele tava na loja, foi apresentada por um colega de curso de informática dele, e ele estava na loja quando entrou ninguém mais, ninguém menos que o grande Orlando Drummond pra comprar alguma coisa lá, e ele não tinha notado. Nossa. Tinha gente que eu acho que mataria pra estar no lugar do Márcio Neves Machado nesse momento. Ah, com certeza. Né? E o Márcio tava comentando, tava tão distraído vendo o catálogo e lendo, e escolhendo o que colocar no disquete, que era o velho e bom disquete 5.4 360, que equipou todos os XT brasileiros. Isso é uma outra história que um dia a gente pode puxar. E aí só notou quando o vendedor foi comentar com ele. E aí depois comenta que ele, por causa da história que vocês leram no ar, ele ia na software house pra comprar jogo de PC, comprar programas de PC, não pra comprar coisas de MSX. E ele comenta das histórias. E ele fala que ele não teria coragem de soltar um programa dele, que a pessoa pode se sentir ofendida, mesmo sabendo que a gente bipou o tempo todo. Às vezes eu me pergunto também se a gente não foi completamente maluco ao soltar esse episódio. Mas aí eu penso que foi extremamente divertido as histórias, que vale a pena. Haverão episódios que a gente vai ter que contar coisas da época que talvez a gente não tenha que bipar tanto. Um episódio que com certeza vai dar pano pra manga vai ser o episódio quando a gente falar da revista CPU. E o Rogério Bellarmino já falou, não, deixa comigo, qualquer coisa, manda eles virem conversar comigo. Deixa que eu resolvo. Então vai ser um episódio talvez que a gente use menos do bip, mas a gente também tem que se respaldar pra evitar dor de cabeça. O senhor Tony Lamborghini, um abraço pra ele, comentou que o episódio foi concentrado em Soft House. Depois o Ricardo explicou que esse é só o primeiro episódio. Mas a gente vai falar de hardware, falar de uma série de coisas. Vai, cara. É o que eu falei pra ele. MSX, nós, os membros da equipe do Reto Computaria, se conhecem por causa do MSX. Todos são MSXeiros, todos nós nos conhecemos devido ao MSX, incluindo o Quinto Elemento e o Sander, que são os que se conhecem há mais tempo. Ou seja, falar de MSX pra gente não é só um prazer, como um assunto muito amplo pra falar. A gente vai ter mais episódios de MSX no Brasil. Esse foi o primeiro de muitos que virão. Tem muita história pra contar. E ele continua esperando os episódios sobre as revistas. Espere e ouvirá. E aí ele comenta, não me lembro dessa história que ele comenta, mas vamos correr atrás, de uma revista dos anos 80 explicando a viagem dos engenheiros da Gradiente ao Japão para a criação da Expert. Ele acha que foi a Veja. Quem pode talvez descobrir essa informação pra gente, eu vou conversar depois, é com o Marcos Garrett. Creio que tornou-se nosso ouvinte, escreveu, fez uma ampla pesquisa em vários material da época, inclusive sobre videogames. Talvez eu vou conversar com ele. Ô Garrett, se estiver ouvindo a gente aí, se você puder souber de alguma coisa, você que é bom mais nessa tipo de pesquisa, agradeço de antemão se você puder descobrir alguma coisa pra gente. E não satisfeito com isso, e aí entrou o Alexandre Morgado comentando da parte dele que foi hilária, que ele conheceu o pessoal da Software House mais comentada e censurada do episódio, lembrou de 3 figuras. O resto da rapaziada ele não lembra. E depois o Ricardo comenta que não deu pra falar muito da mais bipada, porque tem gente da mais bipada aqui na partida. Exatamente. Tá aí nos eventos. E vocês entendem o tamanho do problema que a gente tem. Pois é, né? Ai. Ricardo, acabaram os e-mails? Os comentários? Comentários sim. E-mails temos... Recebemos um e-mail do Drug, que ele concluiu a maratona da entidade civil do Drug. Exatamente. Nós vamos manter em segredo. Não queremos aparecer com a boca cheia de formiga.
É verdade. Ele começou a maratona no final de julho desse ano, e no dia que ele concluiu essa maratona, ele mandou um e-mail pra gente, ouviu todos os retrocomputaria, todos os retro hits. Ele disse que foi muito divertido, que ele se apaixonou por tecnologia, que ele não pegou essa época toda, que ele só começou mesmo com um Pentium 3 de 700 MHz. Isso me faz lembrar uma história engraçadíssima no meu tempo de faculdade, que sentou uma mesa, o pessoal no laboratório que eu trabalhava, aí começou todo mundo a falar dos micros da época, e a gente pensou, eu comecei num TK, cara, pô, você teve TK, maneiro, eu tive MSX grande máquina, não sei o que, tinha um rapazinho novo próximo da gente, parado, olhando, curioso, assim, a gente vê como começou tudo, daqui a pouco alguém vira pra ele, fulano, você começou com quem? Eu comecei com o 386, foi unânime, você não teve infância. Drew, você é um novato, mas também você não viveu a época, você não tava na época. Nós somos de uma faixa etária um pouco mais alta do que você. Nós já estamos na fase que já pode ser afetada pelo Alzheimer, por exemplo. Tá, não somos tão velhos assim. Mas ele se encantou pelo assunto, a microinformática, formado, como analista formado, teve uma verdadeira aula de história da computação até aqui, uma aula muito maior, muito melhor e mais completa do que do pouco que você aprende em sala de aula. O grande problema, Drug, de sala de aula é que professores não gostam de falar de história da computação. A grande maioria não tem paciência de falar. Fala muito pouquinho. Fala rapidinho, fala um pouquinho, que acabou e vai embora. Você não tem interesse em tocar no assunto. Enquanto história é fundamental, para você saber por onde veio para chegar até onde nós estamos. E ele curtia, ele falou, cada um que ele ouvia, ele aprendia mais e curtia mais ainda. E no intervalo, o Retro Hits, que ele gostou muito, curtindo ótimas músicas. Que bom que você gostou. E que nós conquistamos um fã, poxa, obrigado. E também para retrocomputação. E ele tá com muita vontade de começar a colecionar micros. Ele se encantou pelo Atari Portfólio e, embora pelo preço que ele achou, provavelmente ele viu no episódio 12, nós comentamos do Fight Night, e comentamos algumas coisas daquela empresa que vende produtos relacionados a Ataris novos hoje em dia. Realmente, $400 é um pouco chato, mas eu dando uma olhada. Mas também tem aquela coisa, vou falar que eu tive um portfólio e infelizmente acabei, hoje me arrependo mas enfim, naquela época eu tava precisando e eu sei que tá em boa mão. Pois é. Eu acho que vale a pena você procurar no eBay, apesar de tudo, apesar do eBay hoje em dia não estar mais tão agradável para o vendedor ocasional, e vale a pena procurar também em boards e discussão das comunidades Atari, no caso do portfólio, ou de outras comunidades, que é o que vale também para qualquer, seja um MSX, seja Commodore 64, vale a pena procurar. Óbvio que aí você vai ter um micro usado, portanto, e muitas vezes você tem a questão do uso do computador, depende de tá mais usado, tá menos usado, tá melhor estado, tá em pior estado, tem que dar uma olhada nisso. Mas comprar micro clássico hoje em dia significa gastar não, investir, pra usar um termo bonitinho, um bom tempo olhando nos mais diversos lugares onde você pode encontrar um micro clássico. Ele nos perguntou o que a gente sugere pra ele, que ele quer entrar nesse mundo da retrocomputação, o que a gente sugere em termos de micro, um MSX ou Commodore 64. Assim, nós somos suspeitos pra falar porque nós somos MSXeiros, mas eu acho que o MSX é uma boa porta para quem quer começar, porque é um micro que tem uma comunidade forte no Brasil. A gente tem só da lista de discussão nacional, a MSXBRL, que é a mais antiga, são 470 assinantes. Você tem também a MSXall, que é hospedada no Yahoo Groups, que muitos da MSXBRL estão lá também, tem 380 assinantes, se eu não me engano. São listas muito ativas, com bastante conversa. Falo da MSXBRL porque eu sou o administrador e fundador dela. Teve um dia, no ano passado, que não veio um e-mail pra lista. Foi um dia completamente atípico, porque sempre tem e-mail todo dia. Não é um nem dois. Há um tráfego médio de 20 mensagens por dia. Teve um dia que não veio nada. No dia seguinte veio o primeiro e-mail assim. O que aconteceu? A lista morreu? É uma comunidade muito ativa, o pessoal do MSX no Brasil. Então, assim, é interessante para quem tá começando, porque vai ter mais facilmente o apoio de gente para tirar dúvida. Claro, como toda comunidade, tem problemas. Tem gente que adora ficar trolando os outros, tem gente que arruma briga, tem isso, infelizmente acontece em listas, a MSXBRL, tanto ela, a MSXall e outros também tem problemas, afinal, são pessoas e seres humanos, são mais complicados de se lidar do que computadores, mas eu acho, na minha opinião, eu acho que o MSX
MSX pra você, Drug, seria uma boa porta de entrada. Claro, não se restringe a ele. Tipo, o universo é muito amplo. Tem muita gente que tem MSX, mas tem outras máquinas, que tem outros computadores e se aventuram por outras plataformas. Não tão restrito só ao MSX. Ora, qual MSX seria interessante pra coisa ficar divertida? O MSX2. O MSX1 é muito legal, muito bom, é barato de arrumar, mas o MSX2 a coisa fica divertida. Aí terei que procurar, aí o tipo da coisa passa pelo que o César falou, a dificuldade de você conseguir hoje em dia de pesquisar um MSX2 em bom estado, o importado acaba não sendo barato, um MSX2 importado e superiores, não é incomum você encontrar um Turbo R orbitando acima da faixa de R$1.000, e eu sei que teve gente recentemente que comprou Turbo R na lista nacional. Até porque tem uma outra questão também, que é aquela coisa, naturalmente, com o passar dos anos, vai se tornando cada vez mais difícil você conseguir um micro clássico em bom estado, que é natural. O tempo é cruel com todo mundo. Porque é aquele negócio, né? Os bons, os que estão em melhor estado, muitos já estão na mão de colecionadores. Já. E aí o colecionador, o cara não vai estar muito afim de se desfazer do micro. Não, são micros que, micros colecionador em geral, o micro tá fora do mercado. Às vezes tem algumas pessoas que resolvem abandonar, sair da coleção, largar, ou por qualquer motivo. Recentemente teve um colecionador grande de itens da Apple que fez algumas doações para um amigo nosso porque ele tá com um problema seríssimo de saúde. E ele disse, olha, eu vou lá, se eu quiser vir, pode pegar. Um amigo nosso, não vou revelar o nome, não precisa, a gente já citou ele várias vezes, ele foi e pegou, e entre todas as coisas, ele pegou o Mac 512, que vai no futuro ter um episódio dedicado a ele. O Mac 512 foi o Macintosh feito no Brasil, que é uma mosca da cabeça branca com cabelo Rastafari. É muito raro, e ele conseguiu. Então assim, é difícil. Quem tá na coisa, a gente tem planejado um episódio sobre compra de micros clássicos. A gente comentou isso uma vez, tínhamos a ideia, íamos gravar agora no Encontro de Jaú, numa conversa, mas a gente aproveitou para fazer cumprir uma outra agenda. Mas a gente pretende em breve ter um episódio, nem que seja curtinho, comentar sobre isso, sobre a dificuldade, sobre procura, dicas e coisas do tipo. Mas, assim, um micro clássico, falando em específico do MSX, que recentemente o pessoal falou, olha, cara, eu vi gente vendendo recentemente Turbo R, que é um MSX raro, que só foi feito no Japão, e é o último da linha antes do Anachip, R$1.100, R$1.200, R$1.400, o GT, que é o último dos Turbo R, Turbo R teve o ST e o GT. O tempo passa e o preço sobe, e acaba que o preço sobe. Por quê? Por conta disso, da raridade, da dificuldade de conseguir um. A gente vai te mandar um e-mail, pessoal, comentando algumas coisas, dando algumas dicas, com quem você pode falar, pessoas que a gente conhece e confia, tá, Druga? Eu não vou esquecer, não. Eu vou responder o teu e-mail e vamos te falar algumas coisas, vou falar com quem você pode conversar, tá? E no futuro a gente vai fazer um episódio para outros. Quem sabe outros, além do Drug, resolvem se aventurar pelo mundo da retrocomputação. Com esse e-mail do Drug, vamos encerrar esse episódio, porque só nos resta o episódio mais longo da história de todos os tempos, de todos os podcasts do mundo, que é o Quinto Elemento e suas erratas do episódio 18. A gente volta pra parte C? Voltamos pra parte C, só pra ler as histórias do Quinto Elemento. Então, gente, aquele abraço, volta pra C, então, fui. Até mais, gente. Daqui a 2 semanas nos vemos de novo. Tchau, tchau. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.